Olá, vamos começar então mais um bloco de estudos. Agora a gente vai falar de motores elétricos. Os motores elétricos são essas máquinas que estão em toda parte, né, que a gente utiliza, usa e abusa o tempo todo. Eu dividi em 4 blocos, vamos falar agora vamos falar de motores elétricos, né? Vamos dar ter uma visão geral o que eles são, o que é um motor elétrico, onde são utilizados, a classificação das máquinas elétricas, o funcionamento de um motor elétrico. Então, vamos ter uma visão geral sobre isso, mas a gente vai ver que a gente vai carecer de alguns entendimentos, de algumas compreensões, de alguns conceitos. Alguns a gente vai buscar do que já foi estudado, como corrente elétrica, eletrodinâmica, e outros a gente vai ter que fazer que dar uma olhadinha, né? Que tentar entender alguns conceitos, como funciona. Por exemplo, na parte 2, que é o magnetismo. A gente precisa entender o que é um ímã, né? Aí a gente vai falar da bússola também, o que é um ímã permanente e temporário. Então, a gente precisa entender a imantação, o que é isso, de onde sai esse magnetismo. E a gente também precisa entender o que é um campo magnético, o que esse magnetismo gera, né? Que é um campo magnético. Aí dele sai uma força magnética, que é a interação entre esses campos magnéticos, e o campo magnético, aí a gente vai ver o que são os campos magnéticos terrestres. A gente também vai ver como que essa força magnética interage com o eletromagnetismo, onde que eles se conectam aí. Por último, a gente vai no bloco 4 ver o que são geradores elétricos, e ver como exemplo uma turbina elétrica. E a gente volta lá nos motores elétricos para a gente ter uma visão melhor, já entendendo o que é campo magnético e o que é magnetismo, a gente ter uma visão sintética do que é um motor elétrico. Então vamos começar hoje com essa introdução básica, né? essa parte introdutória sobre motores, sua importância e sua utilização. O que é um motor elétrico? É uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica. Basicamente isso, motor. Se você precisar de energia mecânica, eu quero furar uma pedra. Se ficar eu e minha família toda lá, a gente vai ficar o ano inteiro para furar aquela pedra para poder fazer a minha obra. Eu quero quebrar aquela pedra, tirar uma parte dela. Pode ser que você utilize um motor para isso. O motor, ele vai fazer o trabalho de muitas pessoas ali, no lugar de muitas pessoas. E pode fazer aquele trabalho lá em algumas horas, ou às vezes até em alguns minutos. Eu quero furar uma parede, que eu for furar, eu vou ficar batendo, eu posso quebrar tudo. Uma furadeira pode fazer esse papel para você rapidamente, criar ali com o diâmetro que você precisa. Então, onde você precisar de energia mecânica, pode ser que essa fonte seja uma energia elétrica. Então, se for uma energia elétrica, você vai utilizar um motor. Esse motor aqui é de uma empresa WEG, essa é uma empresa multinacional, ela produz muitos motores, né? Ela produz motores para o mundo inteiro, e aqui no nosso país você vai cruzar com motores dela, às vezes escondidos, né, dentro da máquina, mas em muitos lugares. A sede dela é em Santa Catarina. Essa estrutura de um motor, estrutura interna de um motor, repare que você tem umas conexões de fios, porque você precisa que chegue energia elétrica ali. Então, mais uma vez, um motor, ele não gera energia elétrica, não, ele recebe. Você já tem que ter energia elétrica para você utilizar um motor. Você precisa de energia mecânica, você precisa carregar alguma coisa, movimentar alguma coisa, furar alguma coisa, quebrar alguma coisa, seja energia mecânica, energia cinética, energia de torque. E aí você tem que ter como entrada a energia elétrica para um motor elétrico, logicamente. Então entra aqui a corrente elétrica, essa corrente elétrica vai passar por essa bobina aqui, que é esse enrolamento aqui, e essa outra bobina que fica aqui dentro, ela vai girar. Ela vai girar, só passou corrente aqui, você vai girar. Como isso funciona, a gente vai ver mais à frente. Mas o importante é entender que essa parte fixa aqui, quando passa uma corrente elétrica, vai fazer com que essa outra aqui gire. Essa girando, ela vai passar essa energia de rotação aqui para esse pino, esse rolamento, e aqui você pode engatar uma engrenagem ou algo que você precisa girar.
Você pode engatar aqui as pás de um ventilador ou uma broca, seja lá o que fosse. O importante é que você vai pegar o fato dessa interação eletromagnética que rola aqui, faz isso girar, você vai pegar o resultado desse giro ali e vai transformar em algum trabalho que você precise. Peguei aqui uma frase do Wikipedia que fala aqui um aspecto bacana dos motores, né? Então, é o mais utilizado de todos os tipos de motores, motor elétrico, pois combina as vantagens da energia elétrica, que é baixo custo, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando, com sua construção simples, custo reduzido, grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos tipos e melhores rendimentos. Então, aqui está falando um lado bacana, um lado muito legal dos motores elétricos. Você, ao utilizar um motor elétrico, né, você está tendo aí uma facilidade de transporte, de limpeza, simplicidade. Por exemplo, os automóveis que a maioria dos nossos automóveis são feitos a partir de motor de explosão. Você explode um combustível ali, essa energia química gerada faz com que faz com que gire a engrenagem, faça que a gente pegue esse movimento e faça com que a roda gire, aí movimenta. Agora, você pode ter um carro feito de energia elétrica, ou seja, você pode botar uma máquina elétrica ali no lugar desse motor de explosão. Aí você recebe a energia elétrica, que vem numa bateria do carro, né? Recebe essa energia elétrica que faz aquele giro lá que a gente falou da bobina, né? Que faz ela, por interação eletromagnética, girar e essa energia passa para as rodas. Bom, então muito bacana, porque o motor vai ser realmente mais limpo, vai ser mais simples, vai ser mais simples de comando, vai ter uma facilidade de transporte. Esse motor ele pode ter também um custo menor do que o motor de explosão, ele vai ter menos problema para redução de ruídos, né, de barulho, e ele vai ter também, ele vai, ele vai ser mais fácil de fazer até a manutenção, né, mais fácil de limpar. Só que esse é o lado bacana, o lado complicado, o lado que essa frase esse tópico não mostra é que de onde vai sair essa energia? Essa energia elétrica ela tem que vir de algum lugar. O motor elétrico ele utiliza a energia elétrica para transformar em movimento. E então aqui a gente não está tratando do impacto que tem na geração de energia elétrica. A gente tem uma matriz energética complexa, a base são hidrelétricas, e a gente tem também termoelétricas, e nuclear, tudo isso tem um impacto ambiental grande. E tudo isso nós temos nossas dificuldades de construção, de produção, de manutenção, também tem a sua poluição envolvida, então não é tão simples assim. A vida não vai ser fantasticamente melhor se a gente pegar todos os carros de motor explosão e transformar em motor energia elétrica, porque energia elétrica não sai de graça e tem impacto caríssimo. E além de ser cara. Um gerador elétrico, ele é o contrário, né? O dínamo, ele pega a energia mecânica de algum sistema que você cria com a sua própria energia mecânica ou a água do rio, né, hidrelétrica que bate numa pá e faz com que esse rotor, né, essa bobina gire. Então, ao girar, ela faz com que a gente consiga gerar energia elétrica. Então, um gerador elétrico ele é o contrário do motor elétrico. Ele recebe energia mecânica e transforma em energia elétrica. E por isso, então, a gente pode agrupar a gente pode chamar os dois, né, essas máquinas todas, de máquinas elétricas rotativas, que aí incluem geradores e máquinas elétricas. Onde são utilizados? Na indústria, comércio, oficina, residências. A gente, a gente tem a gente tem muitos motores espalhados por todos os lugares. A gente utiliza muito máquinas como essa, máquinas elétricas, que elas consomem cerca de 40% de toda a energia elétrica produzida no nosso país. 40%. Lógico que a energia elétrica ela também é utilizada em muitas outras formas. Ela é utilizada para iluminar, ela é utilizada por máquinas que utilizam o efeito Joule para aquecer alguma coisa, né? Ela é utilizada de diversas outras formas, a energia elétrica, mas 40% de toda a energia elétrica que a gente produz, que é um custo caríssimo a produção de energia elétrica, 40% a gente gasta com
motores elétricos. Aí está uma forma da gente baratear, diminuir o impacto ambiental e baratear o consumo de energia, evitar apagões, acabar com todos os motores elétricos que existem. Será que dá? Será que a gente consegue viver nesse mesmo mundo? Será que a gente consegue encontrar um meio termo? Essa é uma questão que a gente tem que pensar, a gente que está, nós que somos responsáveis por resolver os nossos problemas, os nossos impactos que a gente mesmo criou. Então, vamos lá. Outros exemplos, né? Aqui o ventilador, por exemplo, ele pega aquele pino daquele rolamento que vem lá do giro da interação eletromagnética entre as bobinas e a gente acopla ali essas pás, né? Essa engrenagem dessas pás, e ele simplesmente faz aquilo ficar girando, esse giro joga o vento na sua cara e refresca um pouco essa temperatura aí do Rio de Janeiro. Um liquidificador é basicamente a mesma coisa. Você pega esse motor do ventilador, bota ele em pé assim, bota ele na vertical. E aí, ao invés de acoplar essas pás do ventilador, você vai acoplar pás que são serrinhas, né? Que são como faquinhas. Quando gira, ele tritura tudo. Faz girar, tritura tudo. A motosserra também vai fazer aquilo ficar girando ali. E o carro elétrico, como eu já dei o exemplo, o carro elétrico ele também utiliza esse giro dessas bobinas interagindo. Os trens urbanos, né, eles são também máquinas elétricas. Ele recebe, olha o fio passando ali, ó, olha o fio ali em cima, ele recebe energia elétrica e, através dessa energia elétrica, ele consegue fazer o trem se movimentar, ou seja, ele está transformando a energia elétrica em energia mecânica. Em algum lugar desse trem, você procurar, você vai encontrar ali a bobina dele, o motor dele. Outros exemplos, já falei do ventilador, né, do liquidificador, tem a batedeira, aspirador de pó, espremedor, moedor, triturador, os carros elétricos, já falei, elevadores, guindaste, motor de partida de veículo. O veículo ele funciona com motor a explosão, mas esses veículos modernos eles têm também um motor de partida. Esse motor é para dar o arranque, para dar o início do movimento do carro. Ele é elétrico, ele utiliza a energia da bateria e ele é que faz a partida. Na figura ao lado, aqui a gente tem diversos aparelhos eletrodomésticos que alguns deles podem ter na sua casa. É possível você identificar aí quais desses aparelhos que são à base de motor elétrico. Alguns não são, tá? Alguns a gente já até viu em outro momento, mas alguns são. Já viu? Classificação das máquinas elétricas. Se a gente for classificar por tipo de conversão, ou seja, por transformar a energia elétrica em mecânica, que é o caso do gerador, e é o caso do motor, transforma a energia elétrica em mecânica. E o que transforma energia mecânica em energia elétrica a gente chama de gerador. A gente também pode classificar pelo tipo de tensão. A tensão pode ser corrente contínua ou corrente alternada. A gente já viu que a corrente contínua, deixa eu pegar alguma coisa aqui, a corrente contínua, se a gente tem aqui, vamos supor que isso aqui seja uma bateria, e aqui está o seu eletrodoméstico. A corrente contínua, a gente bota aqui a bateria, e ela faz com que os elétrons que estão no fio metálico aqui dentro, os elétrons, eles desloquem-se cobrindo todo o circuito. Eles vão e voltam porque percebem uma diferença de potencial gerada pela bateria. Ao passar pelo eletrodoméstico, ele deixa a sua energia ali, ele perde um pouco da energia que ele ganhou da bateria, então ele continua. Isso é a corrente contínua. A corrente alternada, que é a que a gente recebe em nossas casas, por exemplo, a corrente alternada ela é diferente. A gente não tem o elétron saindo lá da usina e vindo até aqui. O que ele faz é criar uma diferença de potencial alternada. Coloca uma diferença de potencial para um lado, depois coloca para o outro. Então, você alterna e o elétron vai fazer assim. Ao oscilar, isso cria uma perturbação naquele fio condutor. E essa perturbação vai se propagando até chegar no material, no eletrodoméstico que a gente quer consumir essa energia. Então, está aí só para recordar a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Fase, também pode ser classificada por fase, aí no caso das correntes alternadas. Pode ser monofásico ou trifásico. Os monofásicos, eu vou deixar um material complementar explicando melhor essa questão da velocidade de rotação, que é síncrona ou assíncrona, né?
que essa velocidade de rotação, quanto que esse rotor gira. Eu vou deixar o material complementar, que tem uma questão um pouco mais técnica, mas a gente sabe que nossas casas podem ser trifásico, bifásico, monofásico. Isso vai impactar a quantidade de fases, né, dos fios fase e neutro que chegam aqui nas nossas terminais, nos nossos relógios. E isso pode gerar o monofásico, ele consegue produzir até uma certa potência de energia, né? O trifásico ele já consegue uma potência muito maior para aquela casa. Então, por exemplo, se você está construindo uma casa e você quer pedir um relógio para a distribuidora de energia da sua região. Você geralmente eles vão te perguntar quantos e quais aparelhos eletrodomésticos você utiliza para fazer um cálculo ali de potência para ver se o monofásico é suficiente. Se não for, eles podem te mandar um bifásico ou trifásico. Isso pode alterar também o quanto que você vai pagar de energia elétrica. Geralmente, aparelhos como ar-condicionado, eles precisam eles acabam fazendo uma carga maior, precisam de uma potência maior. Se você for uma empresa, né, que utiliza máquinas com potência muito alta, com certeza vai ser bifásico ou trifásico. Funcionamento de um motor. Agora a gente chegou numa parte que a gente vai ver a necessidade de estudar um pouco mais, de entender um pouco mais de teoria para compreensão, para boa compreensão desse funcionamento de um motor. Mas basicamente, se a gente tem um fio enrolado, que é esse aqui que a gente chama de bobina, é um fio enrolado, e um ímã. Se você aproximar esse fio ali, circuito fechado, se você aproximar esse ímã, se você deixar parado ali, não acontece nada próximo. Mas se você movimentar esse ímã indo e voltando, você vai perceber que vai gerar uma corrente elétrica nesse fio. Hã? Como assim? Gerar um ímã gerando corrente elétrica? É isso que a gente vai ter que ver melhor. A gente vai ter que ver melhor o que é esse negócio de ímã, o que é isso de magnetismo, para entender como que ele gera essa corrente elétrica. A gente vai ver mais para frente. Mas o ímã, ele faz com que esse fio ali, ele crie uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica que é criada ali, não é que ela interage com esse ímã, gente, não é que ela tem uma interação ali entre os dois. E aí a gente percebeu, né, a ciência, os cientistas perceberam que essa bobina, ela acaba funcionando como se fosse um ímã também. Então você pode, no lugar desse ímã aqui, você pode colocar uma outra bobina e movimentar uma em relação à outra. Então, vamos voltar aqui nesse ímã. Se eu movimento esse ímã e gera uma corrente, então eu posso pensar que gerar uma corrente na bobina, eu vou movimentar esse ímã. Aí está o funcionamento do motor elétrico. Você gera uma corrente na bobina e faz com que um ímã fique girando. E não precisa ser necessariamente um ímã, pode ser uma outra bobina, porque ela funciona como se fosse um ímã. Calma que a gente vai ver isso melhor mais para frente. Interação, então, o que está acontecendo ali? Uma interação entre correntes elétricas e campo magnético gerados por enrolamento de fio. Esses são dois tipos de bobinas que interagem através de forças eletromagnéticas. A gente vai entender o que são essas forças eletromagnéticas. A gente vai entender. Porque aí a gente compreende como que esse processo ocorre. Então, a gente bota duas bobinas, ou um ímã, uma bobina, e faz com que gire, criando essa interação. Então, a bobina que fica fixa, a gente vai chamar de estator. E a outra que gira em torno dela, a gente vai chamar de parte móvel ou rotor. Aí que a gente tem um motor aberto para ver essa estrutura. Ó. Aqui a gente tem o eixo que vai gerar a energia mecânica que a gente vai transmitir a energia mecânica que a gente quer. Aqui tem outras partes importantes. Ó. Aqui tem um enrolamento que é o estator. O estator é o que fica fixo, né? Então aqui tem a bobina fixa, né? Tá como a gente fez como se fosse um corte aqui, mas esse é inteiro, né? Então aqui esse aqui, ó, é o estator, um rolamento fixo. E esse aqui é o rotor, que é o rolamento que gira. Então passa uma corrente aqui no estator, faz com que esse rotor gire e transporte essa energia. Aí a gente tem outros detalhes nesse motor completo que a gente vai precisar para fazer um funcionamento bacana, né? Ventoinha, uma carcaça boa para segurar esse movimento, um rolamento,
e outros detalhes, dependendo de quem fez o motor. Vamos ver um exemplo aqui de um motor feito com um motor para corrente contínua. Lembrando que alguns aparelhos nossos eles utilizam corrente contínua, como celular, computador, mas aí o que ele faz? Ele pega a corrente alternada que vem das nossas tomadas e usa um conversor para transformar a energia em corrente contínua. Mas a gente falando aqui, voltando para o nosso motor elétrico, né, o computador não é um motor elétrico, aqui voltando ao nosso motor elétrico, o que acontece? Aqui a gente pegou uma bobina, que está aqui no meio, e aqui tem um ímã, né, para ter essa interação. Quando a bobina é alimentada, então quando a gente passa a corrente pela bobina, ela vai gerar um campo magnético em torno desse rotor. E aí, esse campo magnético ele vai funcionar como se essa bobina fosse um ímã, que vai interagir com esse ímã que está aqui. Então, se aqui é o polo norte desse ímã e aqui é o polo norte desse ímã gerado pela bobina, eles vão se afastar, vai ter força de repulsão aqui. Já a gente vai ver que polo norte com polo norte se repele. E aqui é a mesma coisa, o polo sul com polo sul se repele, vai fazer com que essa bobina gire, porque ela vai girar para poder se alinhar. Essa força vai fazer com que ela gire. Então ela vai girar, até que chegue na posição de que seria uma posição de equilíbrio, o polo sul com polo norte, polo sul com polo norte. E aí a gente tem uma peça chamada comutador, que ela inverte a direção da corrente, que é invertendo a direção da corrente, o que vai acontecer? O polo sul vai vir para cá, e o polo norte vai vir para cá. Então vai continuar essa repulsão, vai fazer com que isso continue girando. Agora eu vou pegar aqui, vou só interromper esse compartilhamento para colocar um outro compartilhamento aqui, para a gente ver isso se movimentando. Olha aí o resultado. O resultado é esse giro bacana. Vamos voltar para a nossa apresentação. E agora, para entender, vocês viram bem, tem que para entender mesmo o funcionamento de um motor, a gente precisa entender corrente elétrica, campo magnético e como que um interage com o outro. A gente já estudou as correntes elétricas em fios, né? Os fios, eles são feitos de um material aqui externo, um material mal condutor, mas dentro tem uma parte metálica que é bom condutor. Ele tem elétrons livres. Ao criar uma diferença de potencial nos terminais desse fio, esses elétrons livres se movimentam, ou de forma contínua ou alternada, gerando essa corrente elétrica. Isso a gente já estudou. Agora a gente precisa entender o que é um campo magnético. O que é um campo magnético e como que ele interage com uma corrente elétrica. Isso é o que a gente vai ver no próximo bloco. Até mais!